Olá, eu sou a professora Marcela Magri e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a transformação entre as unidades de medida. Então, entre a relação das unidades de medida. Bom, aqui nesse documento, vocês podem ver, eu vou mexer com as 3 unidades de medida principais que a gente vê na escola. A unidade de medida de comprimento, de massa e de capacidade. Quando a gente fala em unidade de medida de comprimento, vamos dizer que a nossa unidade base vai ser o metro. A gente sabe que existe o milímetro, o centímetro, e é isso a minha intenção dessa aula. A gente conseguir transformar, relacionar metro para centímetro para quilômetro. Então, quando eu pego a unidade de comprimento, a gente utiliza o metro. O que é a unidade de massa? É o que geralmente a gente chama de peso, mas não é peso. Quando você sobe na balança, você não está se pesando, você está medindo a sua massa. Qual que é a unidade de medida de massa? É o grama. A gente tem grama, miligrama, quilograma, e essa é a transformação, a relação que a gente vai ver hoje. E a capacidade? O que é a capacidade? Se eu tenho um objeto em 3 dimensões e tem um buraco, quanto que eu consigo pôr dentro dele? Qual que é a capacidade dele? Nem sempre é igual ao volume. A capacidade a gente mede em litros, mililitros, existe quilolitros, mas a gente não vê na vida real. Então são essas as transformações, as relações que nós vamos ver hoje. Para qualquer uma dessas 3 unidades, para metro, para grama ou para litro, a gente vê uma mesma tabela. Então, por exemplo, para metro, qual é a unidade base aqui no meio? É o metro. Então, a gente tem o decímetro, centímetro, milímetro. Para cima, a gente tem o decâmetro, hectômetro, quilômetro. Mesma coisa para grama. Unidade base aqui seria o grama. Então, a gente tem o decigrama, centigrama, miligrama. Decagrama, hectograma, quilograma. Mesma coisa para litro, o litro viria aqui no centro, na unidade base. Decilitro, centilitro, mililitro. Decalitro, hectolitro, quilolitro. Então, o início é sempre o mesmo para qualquer uma destas 3 unidades. O que cada uma dessas unidades quer dizer? Quando eu falo em quilo, eu falo em mil. Então, quilo sempre representa 1000 da unidade base. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilograma são 1000 gramas. Então, o quilo sempre é 1000. E a abreviação do quilo é o K. Vocês podem ver até os seguidores do Instagram. Quando uma pessoa tem 20K, o que isso quer dizer? 20 mil. Então, o K sempre é 1000. Então, quilômetro, quilograma, quilojoule, tem aquele K maiúsculo, 1000. O que significa o hecto? Então, hectômetro, hectograma, o que é o hecto? Ele representa o 100. Então, 1 hectômetro são 100 metros, 1 decâmetro são 10 metros. Aí nós temos o metro. O que é um decímetro? Decímetro é 1 décimo. O centímetro é 1 centésimo. Centímetro, centésimo. O milímetro é 1 milésimo do metro. Ok? Então, eu sempre vou usar essa mesma escadinha aqui. Quando eu quero fazer as transformações, a cada escadinha que eu desço, é só multiplicar minha unidade por 10. A cada escadinha que eu subo, é só eu dividir essa unidade por 10. Então, descendo para quilômetro, para hectômetro, multiplica por 10. Se eu quero ir do quilômetro para o metro, por exemplo, faz vezes 10, vezes 10 e vezes 10. E eu sei que quando eu multiplico por 10, por 10 e por 10, na verdade eu estou multiplicando por 1000. Vezes 10, vezes 10, vezes 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Por isso que 1 quilômetro representam 1000 metros. Então, a cada escadinha a gente vai multiplicar por 10. Como que nós vamos fazer exercícios disso? Vamos ver alguns exemplos aqui. Coloquei pequenininho a basezinha aqui para a gente não esquecer. Então, por exemplo, eu tenho 10 centímetros, eu quero escrever isso em metros. Então, vamos pensar, centímetros, tá aqui. Para eu escrever em metros, que seria o do centro, a minha unidade base, eu teria que fazer dividido por 10 e depois dividido por 10 de novo. Porque eu tenho que primeiro passar para decímetros, para depois passar para metros. Então, eu vou dividir por 10 e o resultado eu vou dividir por 10. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, primeiro, eu tenho 10 centímetros. Quando eu divido ele por 10, eu vou ter 1 decímetro. Que eu divido por 10 de novo, eu vou ter 0,1 metros. Então, 10 centímetros, 0,1 metros. Meu próximo exemplo, meu exemplo B.
1 litro são quantos mililitros? Vamos pensar onde a gente está. Opa, meu laser está aqui. Então, 1 litro, litro seria a unidade base. Eu quero ir para mililitro. Vou fazer vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, 1 litro vezes 10 seriam 10 decilitros vezes 10, 100 centilitros vezes 10, 1000 mililitros. Então, 1 litro são 1000 mililitros, ok? Vamos para o exemplo C. Eu tô com 100 milímetros, eu quero escrever em metros. Vamos olhar na nossa tabelinha. Estou em milímetros, eu quero escrever em metros, que é a minha unidade base. O que eu vou ter que fazer? Divide por 10, divide por 10 de novo e divide por 10 de novo. Aqui eu compliquei esse valor, hein? Deixei um espaço super pequeno. Como que eu divido por 10 um decimal? Vocês lembram? Quando é um número decimal, que eu tenho a vírgula, sempre que eu andar a vírgula para frente, eu estou multiplicando por 10. Se eu estou dividindo por 10, eu quero diminuir meu número. Para diminuir meu número, eu vou ter que andar essa vírgula para trás. Quantas casas? Cada casinha, cada zerinho que ele passa para trás, cada casinha que ele pula, é uma divisão por 10. Então, eu tenho 0,2, eu quero dividir por 10 3 vezes. Ok? Eu vou dividir por 10 1, 2, 3 vezes. Do milímetro passar para metro. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr vários zeros. Porque esse número continua o mesmo, não é 0,2 é a mesma coisa que 0,2. Então, a minha vírgula está aqui. Para eu dividir por 10, ela passa para cá. Vou dividir por 10 de novo e vou dividir por 10 de novo. Ou seja, esse zero aqui não serviu para nada. Então, qual foi a minha resposta em metros? 0,0002. Ok? Vamos verificar se está certinho. A minha vírgula que estava aqui, entre o 0 e o 2, vão dar 3 casas. 1, 2, 3. Veio parar aqui. Perfeito. Então, 0,0002 metros. Compliquei nesse exemplo, hein? Vamos para o item D. Está em quilograma, eu quero passar para grama. Quilograma, eu quero chegar na base, que é o grama. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou você faz aos poucos, ou lembra que é só fazer o vezes 1000. Eu gosto de ir aos poucos. De novo, agora eu tenho um número decimal. Se eu tenho um número decimal, minha vírgula vai andar ou para frente ou para trás. Para frente ou para trás? Se eu estou multiplicando por 10, eu quero aumentar meu número. Para eu aumentar meu número, a vírgula vai para frente. Então, eu vou andar essa vírgula para frente 3 vezes, que eu vou multiplicar por 10 e por 10. Eu gosto sempre de escrever o número. Coloca vários zeros, porque a gente não faz diferença nenhuma essa quantidade de zeros. E aí anda a vírgula, fica mais fácil. Minha vírgula vai andar 1 casa, 2 casas, 3 casas. Minha vírgula vai parar aqui. Ou seja, esses zeros depois da vírgula não serve para nada. Esse zero antes do 3 não serve para nada. Qual foi meu resultado? 300 gramas. Então, 0,3 quilogramas são 300 gramas. Vamos verificar se está certo? A minha vírgula, quando não tem vírgula, está aqui no final. De grama para quilograma, eu teria que dividir por 1000. Vamos mandar a vírgula 3 casas para trás para ver se daria certo? 1, 2, 3. Minha vírgula pararia aqui antes do 3, que está correto, ok? Vamos para o último exemplo dessa tabelinha. 1 quilômetro, vou passar para centímetros. Quilômetros, eu quero chegar aqui nos centímetros. Como é que eu faço para ir do quilômetros para os centímetros? Vezes 10, 10, 10, 10, 10 mais 1. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou multiplicar, não é por 50, hein? Vou multiplicar por 10, 5 vezes. Ou seja, eu vou multiplicar ele por 100 mil. São 5 zeros. Para não confundir isso do 50, do 100 mil, quanto que é? Vai de 10 em 10, fica mais fácil. Então, eu vou multiplicar por 10 5 vezes. Então, 1 quilômetro, vou multiplicar por 10, primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. Então, 1 quilômetro são 100 mil centímetros. Vamos dar um espacinho aqui que me dá agonia isso. 1 quilômetro são 100 mil centímetros. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. As unidades de massa, a gente não vê
no cotidiano ou em exercício, a gente não vê centigrama, decagrama, a gente não vê essas unidades. Quais são as principais unidades de massa? O grama, miligrama e quilograma. Além do quilograma, eu tenho algo maior, que é a tonelada. As unidades de massa, eu posso ir direto de 1000 em 1000. Mas não era de 10 em 10? Vamos lembrar, ó. Miligrama, grama e quilograma. Miligrama, vou no grandão. Miligrama tá aqui. Grama tá no centro e quilograma é o último. Então, realmente, ó, eu tô indo de 1000 em 1000. Então, para relacionar a unidade de massa, geralmente vão cair só essas unidades para vocês. Miligrama, grama, quilograma e tonelada. De uma para outra, multiplica por 1000 ou divide por 1000. Então, eu sei que 1 grama são 1000 miligramas. 1 quilograma são 1000 gramas. 1 tonelada são 1000 quilogramas. Ok? Depois eu vou passar um pouquinho de exemplo para vocês sobre essa tabelinha, tá? Muita dúvida também quando eu mexo com unidade de área. O que é unidade de área? Quando eu tenho o metro quadrado. Eu peguei praticamente a mesma tabela. Só que eu coloquei o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, todas as unidades agora estão ao quadrado. Então, quando eu mudo de uma para outra, não é mais só vezes 10 ou dividido por 10. Agora é vezes 10 ao quadrado. Que a gente sabe que 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Então, agora, quando eu vou de casa para casa, não é vezes 10 ou dividido por 10, vai ser vezes 100 ou vezes 10 ao quadrado. Então, por exemplo, eu sei que 1 metro são 100 centímetros, mas 1 metro quadrado não são 100 centímetros quadrados. Do metro quadrado, para eu passar para centímetros quadrados, eu vou fazer vezes 10 ao quadrado e vezes 10 ao quadrado, ou seja, vezes 100 e vezes 100. Lembra que vezes 100 são 2 zeros, então se você tiver vírgula, anda 2 casas para frente, não só uma. Se você não tiver vírgula, é só acrescentar 2 zeros. Então vamos ver 1 metro quadrado, quantos centímetros quadrados seriam? Eu teria que pegar 1 metro quadrado vezes 100 vezes 100. Então daria 10.000 centímetros quadrados. Viram a diferença? 1 metro são 100 centímetros, mas 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados. É o dobro de casas decimais. Eu tenho 2 zeros aqui, aqui eu tenho 4 zeros, é o dobro, porque eu estou fazendo o 10 ao quadrado ou o 100 ao quadrado. Mesma coisa quando a gente vê a unidade de volume. Qual que é a unidade de volume? A gente usa o metro cúbico. Do mesmo jeito que eu vou usar o quilômetro ao cubo, o milímetro ao cubo, o centímetro ao cubo. Então, a unidade de volume é o cúbico, a unidade cúbica. Para eu relacionar de uma para outra, não é mais vezes 10, é vezes 10 ao cubo. Não é mais dividido por 10, é dividido por 10 ao cubo. Então, agora eu vou de 1000 em 1000, porque eu sei que o 10 ao cubo equivale a 1000. Não sei se vocês lembram potência, quando eu tenho o 10, o númerozinho, o expoente, aquele númerozinho voador, é a quantidade de zeros que você vai colocar. Então, 10 elevado a 5 é o número 1 acompanhado de 5 zeros, tá? Só para lembrar. Então, eu sei que o 10 ao cubo é 1000. Então, agora eu vou de 1000 em 1000. De novo, eu sei que 1 metro são 100 centímetros. A gente já viu que 1 metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados. E 1 metro cúbico, quanto que equivale 1 metro cúbico? Para fazer 1 metro cúbico, eu teria, para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000 e depois multiplicar por 1000 de novo. Ou seja, eu vou colocar 3 zeros e depois mais 3 zeros, que é vezes 1000 e vezes 1000. Então, eu vou ter que colocar 3 zeros e depois mais 3 zeros, centímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, a gente não pode confundir as unidades de medida linear, área e volume, ok? Elas são bem diferentes na transformação. Uma dica, se você tiver que calcular a área primeiro e depois fazer a transformação para outra unidade, eu sempre prefiro transformar primeiro. Então, se está tudo em centímetros, mas o seu resultado, que é uma área em metros quadrados, passa tudo para metros primeiro e aí faz a multiplicação. Fica mais fácil do que lembrar todas essas regras. Porque eu lembrando daquela regra básica que vai de 10 em 10 é muito mais fácil.
E a de capacidade, igual eu falei, capacidade e volume algumas vezes têm o mesmo valor. Quando que eu posso relacionar as unidades de volume e de capacidade? Lembrando, volume é a unidade cúbica, metro cúbico, centímetro cúbico. Unidade de capacidade são os litros, mililitros. Então, como que eu posso relacionar essas duas? Então, aqui é algo especial. Gente, qualquer coisa, vão dando pause aí, dá um print screen na tela para copiar essas tabelas, que elas são muito importantes. 1 litro são 1000 mililitros. Isso tá certo? 1 litro são 1000 mililitros. Vamos voltar lá na minha tabelinha básica. Vou voltar lá. 1 litro seria a unidade básica. Mililitros está aqui. 1, 2, 3. Sim, eu teria que multiplicar por 1000 para passar para mililitro. Então, está correto eu falar isso. 1 litro são 1000 mililitros. Mas eu também posso falar que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. O que é 1 centímetro cúbico? Para quem não lembra de unidade de volume, 1 centímetro cúbico é um cubinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. É um cubo bem pequenininho. Imagina 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Isso é 1 centímetro cúbico. Se eu conseguir pôr água dentro desse cubinho, eu vou conseguir colocar 1 mililitro de água. Então, 1 centímetro cúbico, desse tamanhozinho, é 1 mililitro. Então, eu consigo relacionar o volume com a capacidade nesse sentido. Então, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. E eu também posso relacionar que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, vamos lá. Como é que eu posso fazer alguns exemplos utilizando essas minhas tabelinhas aqui de transformação, de relação de unidade? Mililitro, 10 mililitros, eu quero passar para centímetros cúbicos. Então, 10 mililitros, quero escrever em centímetros cúbicos. Olhando na minha tabelinha, onde eu tenho mililitros e centímetros cúbicos, nesse meu triângulo aqui, retângulo. Eu sei que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, ou seja, 2 centímetros cúbicos seriam 2 mililitros, 3 centímetros cúbicos, 3 mililitros, então 10 mililitros são 10 centímetros cúbicos. Então, sempre mililitros e centímetros cúbicos, mesmo valor, ok? No meu segundo exemplo, no item B, de litros eu quero passar para metros cúbicos, ou seja, eu vou utilizar essa informação aqui. 1000 litros é 1 metro cúbico. A cada 1000 litros eu tenho 1 metro cúbico. Ou seja, se eu quero descobrir metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Se eu quero descobrir de litro para metro cúbico, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou ter que dividir por 1000 meus litros para escrever isso em metros cúbicos. Eu sei que aqui também dá para usar cálculo mental. Poxa, se 1000 litros é 1 metro cúbico, 4.000 litros seriam 4 metros cúbicos. 4.500, 4,5, ok? Mas vamos dividir por 1000. O que quer dizer dividir por 1000? Pegar a vírgula que está aqui no final e andar ela 3 casas, diminuindo meu número. Então, nesse caso, para a esquerda. 1, 2, 3. Então, minha vírgula vem parar entre o 4 e o 5. Então, 4,5 metros cúbicos. Último exemplo. Estou em litros, quero passar para mililitros. Vamos usar essa informação aqui. 1 litro são 1000 mililitros, então 6,2 litros, o que eu vou ter que fazer? Terei que multiplicar por 1000 para descobrir quanto que vai dar. Multiplicar por 1000, pega a sua vírgula, já que é o número decimal, anda 3 casas para a direita, estou aumentando o meu número, anda ele para a direita. Quando eu for andar essa vírgula para a direita, o que vai acontecer? 1, 2, 3. Enxergaram que eu vou ter que colocar mais 2 zeros aqui? Então, 6.200 mililitros. Vamos conferir se deu certo? A vírgula estava aqui, eu vou andar 3 casas, 1, 2, 3, parou aqui no final, perfeito. Então, 6,2 litros, 6.200 mililitros. Eu sei que foi um pouquinho rápido, aqui foi só uma revisão, eu juntei várias unidades numa aula só, então é mais para um lembrete, tenho certeza que tudo isso foi visto mais calmamente na sala de aula,
um pouquinho mais devagar. Aqui é só pra gente lembrar como que a gente relaciona, porque é algo que a gente aprende lá quando é pequenininho, quando tá aprendendo a multiplicar e dividir por 10, e depois isso é tomado como pré-requisito e muitas vezes a gente não lembra dessa regra. Então a minha intenção hoje é, principalmente, isso, print screen agora, dá uma foto, essa transformação é a principal. Tentem lembrar, no centro é a unidade base, ou metro, ou grama, ou litro, e a gente escreve 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Então, eu acho que daqui para cá fica mais fácil lembrar, né? O 10, o 100 e o 1000. Então, decímetro, centímetro, milímetro. Agora, ao contrário, é quase igual. O 10, só aquele hecto e o quilo ali, que não lembra muito o 100 e o 1000. Mas o quilo é fácil lembrar também, esse hecto aqui, mas usa pouco. Então é isso, desculpa se foi tão rápido, mas eu precisei resumir tudo, vários conteúdos, 3 conteúdos diferentes, 3 unidades diferentes, em uma única aula, só uma revisão. Dúvidas, deixa aqui embaixo para eu responder os comentários, dicas, coloquem aqui embaixo, se você gostou, curte e me deem dicas de outras aulas que vocês gostariam que eu fizesse. Até a próxima!